Um tradicional brinquedo infantil, conhecido como bate-bate, é composto por duas esferas, bolinhas, de massas iguais, conectadas cada qual por uma corda e amarradas num ponto comum. Desloca-se a bolinha 1 de uma altura h, conforme mostra a figura. Ao soltar a esfera 1, ela irá colidir com a bolinha 2, inicialmente em repouso. Supondo que a colisão seja perfeitamente elástica, verifica-se que, após a colisão, a esfera 2 subirá para a mesma altura h. Imagine agora que uma pequena goma colante seja colocada numa das esferas, de modo que, após a colisão, ambas permaneçam unidas. Nesse caso, após a colisão, a altura alcançada pelo sistema formado pelas duas bolinhas será. Bom, pessoal, nós temos aqui duas bolinhas. A bolinha 1, ela é solta de uma altura h em relação à parte mais baixa da trajetória, que irá servir como nosso referencial. Se ela é solta, a velocidade inicial dela nesse ponto é quanto, professor? É zero. Vezes zero igual a zero. Só que na parte mais baixa da trajetória existe a bolinha 2, inicialmente em repouso. Então a velocidade da bolinha 2 ela é igual a zero. Professor, o que é que vai acontecer? A bolinha 1, depois de solta, ela vai colidir com a bolinha 2. Só que existe uma goma que irá unir os dois objetos, de tal forma que após a colisão, esses dois corpos irão seguir como se fosse um único corpo, com velocidade igual a quanto? Com velocidade igual a v. E após esse momento, eles irão subir até uma altura h' em relação à parte mais baixa da trajetória. E é esse valor de h' que a questão quer que você calcule. Para isso, então, vamos calcular a velocidade com que a bolinha 1 chega e colide com a bolinha 2. Então, eu quero calcular agora quanto vale o valor de V1. E esse V1 é a velocidade com que a bolinha 1 chega ao nível mais baixo e vai atingir a bolinha 2. Tranquilo? Como é que eu vou fazer isso? Usando conservação de energia. Eu vou dizer, por exemplo, que a energia mecânica no ponto A, na parte mais alta da nossa trajetória, ela vai ser igual, por exemplo, à energia mecânica, onde, professor? No ponto B, na parte mais baixa, instantes antes da bolinha 1 colidir com a bolinha 2, certo? Então eu vou ter o seguinte, ó, energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica aonde, professor? No ponto B, admitindo que ou desprezando as perdas de energia. E aí, energia mecânica no ponto A é igual a energia cinética mais a energia potencial, aonde, professor? No ponto A. Energia mecânica no ponto B é igual a energia cinética mais a energia potencial, aonde, professor? Agora no ponto B. Podemos observar que no ponto A não existe energia cinética, porque lá você não tem velocidade, a bolinha é solta do repouso. Então, posso dizer que esse termo referente à energia cinética, ele vai a zero. Porém, você tem energia potencial. Vocês concordam? Que vale quanto? mgh. Ah, professor, então no ponto A eu tenho energia potencial, que é mgh. Concordo? E no ponto B? No ponto B você percebe que você está no nível mais baixo da trajetória. É verdade, né? Logo aí você não vai verificar a energia potencial, você não tem desnível. Porém, ele chega a esse ponto com a velocidade, que eu chamei de V1. Você lembra disso? E aí, então, ó, eu tenho que essa energia mecânica em B é igual à energia cinética em B, que é m V1 ao quadrado, dividido por quem, professor? Dividido por 2. Ou ainda, se você cancelar as massas, você conclui que esse V1 ele é igual a 2G H, ou V1 ao quadrado é igual a 2GH. Então aqui nós calculamos a velocidade com que a bolinha 1 atinge a bolinha 2, ok? Professor, por que essa velocidade ela é importante? Porque agora, vamos lá, eu quero agora saber qual é a velocidade com que o conjunto se move. Eu quero saber agora, eu quero calcular agora o valor da velocidade vezão, que é a velocidade do conjunto. E para isso eu vou pegar toda essa região aqui, ó, que eu estou aqui grifando para vocês e vou aplicar
A conservação da quantidade de movimento. Por quê, professor? Porque aí eu tenho uma colisão inelástica. A energia não se conserva, porém a quantidade de movimento ela é conservada. Então eu vou ter uma situação aqui que eu vou definir como uma situação antes da colisão e a situação depois da colisão. Ah, professor, então agora o senhor vai analisar, ou o segundo passo da questão é dizer que a quantidade de movimento antes da colisão ela é igual à quantidade de movimento após, depois da colisão, de fato. E o que é que vai configurar aqui a situação antes da colisão? É essa situação que eu grifei para vocês aqui em verde, ó, do lado esquerdo. Então, essa parte aqui à esquerda configura a situação antes da colisão ocorrer. Tranquilo? E aí, como é que eu calculo essa quantidade de movimento antes? Bom, professor, se eu tenho aí um sistema de partículas, a quantidade de movimento antes é a quantidade de movimento do 1 mais a quantidade de movimento do 2, sim? E isso é igual a quantidade de movimento após o conjunto. Após o conjunto, eu tenho essa configuração aqui, né? Ó, depois da colisão, eles passam a mover-se o quê? De forma integrada. Ah, professor, verdade, né? É. Então aí, o que é que eu vou ter? Eu vou ter uma quantidade de movimento do conjunto. Eu vou botar assim, ó. Vai ficar Q do conjunto. Eu vou chamar de conj. Tranquilo? E agora, quem seria a quantidade de movimento do objeto 1? M1, V1, mais quantidade de movimento do objeto 2? M2, V2. Isso é igual à quantidade de movimento do conjunto. Bom, os dois corpos movem-se agora como um único corpo, de massas m1 mais m2, vezes a velocidade do conjunto, que eu chamei simplesmente de quanto? De v. A questão diz para a gente que as massas, elas são massas iguais. M1 igual a M2, que é igual a M. E agora? Bom, agora você tem o seguinte, ó. Você tem que M1 fica M vezes V1 mais M vezes V2. Isso aqui é igual a 2M vezes quanto, professor? Vezes V. Cancelando a massa de um lado com a massa do outro lado, você tem aqui um sistema que diz o seguinte, ó, que diz que V1 mais V2 é igual a quanto, professor? É igual a 2V. E a questão também diz pra gente que a velocidade da bolinha 2 ela é igual a zero. A velocidade dessa bolinha antes da colisão, lembrem, é uma velocidade V2 igual a quanto? V2 igual a zero. Ah, professor, então agora você tem aqui um sistema formado da seguinte forma, ó. V1 é igual a 2 a 2V. Ou ainda você pode elevar essa equação, essa expressão ao quadrado, você vai ficar com V1 ao quadrado, como sendo igual a quanto, professor? A 4V, 4V2. Professor, mas quanto vale V1 ao quadrado? Olha só, se você simplesmente pegar o valor que nós encontramos para V1 ao quadrado, que nós encontramos lá na conservação de energia, e substituir nessa nova expressão, você vai encontrar, ou você vai ficar com uma relação que diz o seguinte, ó. Você vai ter que 2GH, assim você vai ter que 2GH será igual a 4V ao quadrado. Ou ainda você pode aqui dizer que V ao quadrado, que é a velocidade com que o conjunto está ali se movendo, é igual a GH sobre quanto, professor? Sobre 2. E agora, uma vez que nós encontramos a velocidade do conjunto, certo? Após a colisão, nós podemos avaliar da seguinte forma. O conjunto ele vai então sair desse ponto que eu vou chamar aqui de ponto C, sim, da parte mais baixa da trajetória com a velocidade v, que nós acabamos de encontrar. E esse conjunto vai atingir que altura, professor? Ele vai atingir a altura H', que é a altura máxima nessa nova configuração. Logo, a velocidade nesse ponto, que eu vou chamar aqui de ponto D, que é o ponto em que ele atinge essa altura H', essa velocidade aí vale quanto? Vale zero.
O que é que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar a conservação da energia mecânica entre os pontos C e D, uma vez que entre esses pontos não existe atrito, não existe perda de energia. E o nosso passo 3, então, é dizer que a energia mecânica no ponto C é igual à energia mecânica aonde, professor? No ponto D. Quem seria a energia mecânica no C? Bom, é a soma da energia cinética mais a energia potencial no ponto C. Energia mecânica no ponto D é a soma da energia cinética mais a energia potencial aonde, professor? Também no ponto D. Vamos agora avaliar esses dois pontos. Bom, gente, o ponto C é um ponto em que o objeto se encontra na parte mais baixa da trajetória. Então, não tem energia potencial, não tem desnível. Porém, ele tem velocidade, que é a velocidade do conjunto vezão. E aí, se eu voltar lá para a nossa expressão, você vai ficar com a energia potencial nesse ponto C, ela é nula. E a energia cinética? Bom, a energia cinética é a massa do conjunto, que é 2m, vezes a velocidade do conjunto, que é v ao quadrado. Tudo isso sobre quem, professor? Sobre 2. Se você olhar agora para o ponto D, você vai perceber que no ponto D, o objeto ele tem um desnível, que é justamente o desnível que eu chamei de h', e nesse ponto a velocidade é nula, o conjunto para. Então ele tem energia potencial, mas não tem energia cinética. É verdade, né, professor? É, ó. Então vamos considerar aqui energia cinética igual a zero. E a potencial como valendo quanto? A potencial vale a massa do conjunto, que é 2m, g, vezes o desnível, que é h'. E agora nós podemos cancelar os termos comuns, 2m de um lado com 2m de um outro lado, e dizer que a altura h' ela vale v ao quadrado sobre quanto, professor? Sobre 2g. Só que perceba, esse v ao quadrado é a velocidade do conjunto, que nós calculamos anteriormente como valendo gh sobre 2. Então vamos substituir o valor de v ao quadrado nessa expressão de h'. E assim, podemos concluir que a altura h' desejada, que é a altura com que o conjunto, com que os dois objetos se movem e atingem em relação à parte mais baixa da trajetória, ela vale quanto? H' será igual a v ao quadrado é quanto, hein? GH sobre 2. Então fica G vezes H sobre 2 dividido por 2G. Ou ainda você concluir que H' vai ficar igual a H sobre quanto, professor? Sobre 4. E aqui, então, encontramos a resposta para o valor da altura H', como sendo igual a H sobre 4. Então, você volta e irá marcar o item como correto, o item B.